Esse conteúdo integra as ações da edição 2020 do Programa Vocacional da Secretaria Municipal de Cultura em parceria com a Secretaria Municipal da Educação de São Paulo. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Tudo bem? Eu me chamo João Carvalho e nesse ano de 2020 eu estou artista orientador do Programa Vocacional na linguagem de teatro, aqui na Zona Norte. Na semana passada, eu falei um pouco sobre a Vila Nova Cachoeirinha e na semana retrasada, eu falei um pouco sobre a Brasilândia. Essa semana eu vou falar um pouco sobre a Freguesia do Ó. E essa é a semana que a gente vai terminar essa viagem virtual que nós fizemos por esses territórios. A Freguesia do Ó, ela é um dos bairros mais antigos de São Paulo. A fundação da freguesia é de 1580 e a gente não tem como falar sobre a Freguesia do Ó sem falar sobre a colonização de São Paulo e também do Brasil, devido a essa idade do bairro, que é quase a idade da invasão dos portugueses nesse território que hoje a gente conhece como Brasil. Basicamente, falando especificamente sobre a Freguesia do Ó, resumindo muito a história, um bandeirante chamado Manuel Preto herdou do pai o território que é a Freguesia do Ó, que é o distrito que a gente conhece, que antigamente foi onde a Brasilândia, a Cachoeirinha, a Casa Verde. Um momento tudo isso foi Freguesia do Ó, além de também Pirituba, o Limão e o Pico do Jaraguá, que era um lugar em que as pessoas acreditavam que existia ouro. Inclusive, o primeiro nome do Pico do Jaraguá foi Sítio do Jaraguá, e aí a freguesia, de alguma forma, servia como descanso para esses exploradores, e a freguesia ela foi povoada inicialmente por indígenas escravizados pelo Manuel Preto. Inclusive, o Manuel Preto morreu numa flechada de um índio, o que mostra um pouco dessas disputas e também destrói um mito de que a escravidão de pessoas negras, de pessoas indígenas, foi pacífica. E, além disso, quando a freguesia do Ó era, na época que São Paulo era uma cidade muito rural, a freguesia também era, e ela servia de uma passagem que ligava Campinas a Jundiaí. A Freguesia do Ó, na sua fundação, era um bairro bastante católico, uma tradição que de alguma forma foi herdada e de outra foi imposta pelos colonizadores portugueses que chegaram nessa região. E essas tradições católicas, elas vão ser perpetuadas até mesmo no nome da freguesia. Lá para 1600, 1700, existia em São Paulo, na vila de São Paulo, uma única freguesia, que era a Freguesia da Sé. Mas, para o final, em 1696, Maria I, que era a rainha de Portugal, fez um decreto e foram instauradas duas novas freguesias, a Freguesia da Penha e a Freguesia de Nossa Senhora do Ó, que é Nossa Senhora da Expectação do Parto ou Nossa Senhora da Esperança, que é Maria grávida esperando que Jesus nasça no finalzinho da gravidez. E nas rezas dessa santa são rezas que a expressão ó é repetida 9 vezes. Freguesias eram como os bairros eram chamados em Portugal na época em que o Brasil estava sendo colonizado. Por isso, o decreto da rainha. E freguesia é uma palavra de origem latina que quer dizer filhos da igreja, porque nesses bairros portugueses a vida das cidades, dos bairros se dava em volta da igreja. E de alguma forma isso tem uma semelhança com a realidade da freguesia do Ó, em que tanto o Largo da Matriz Velha quanto o Largo da Matriz Nova são pontos muito importantes para a freguesia do Ó.
A freguesia antigamente ficava a cerca de 18 quilômetros afastada do centro, e hoje é uma distância curta que a gente consegue percorrer rapidamente de ônibus ou de carro, por aplicativo, enfim, de diversas formas. Mas antigamente, quando os ônibus não existiam, as pessoas se transportavam de carroça, essa era uma distância muito grande. Então, como por um bom tempo São Paulo foi, a freguesia foi muito afastada do centro, se desenvolveu um modo de vida próprio, muito parecido com as cidades do interior. Tanto que por um bom tempo na região se cultivou a cana-de-açúcar. Primeiro para o plantio, para o cultivo de açúcar, e depois, a partir de 1901, para a produção de uma aguardente, de uma cachaça chamada caninha do ó. No século XX, o modo de vida da freguesia do Ó vai começar a mudar de rural para urbano. Em 1915, já havia energia elétrica na Igreja da Matriz. Em 1920, foi inaugurada a primeira padaria da região e também a primeira linha telefônica. Na década de 20 também é que as empresas, as indústrias vão começar a se instaurar na freguesia do Ó, sendo a primeira a fábrica de meias Lopes, que é de 1925. A freguesia do Ó começou a ser loteada em 1929 pela Companhia Predial, e o primeiro ônibus, a primeira linha de ônibus que ligava a freguesia do Ó ao centro, foi inaugurada apenas em 1947. A partir da década de 50, o metro quadrado nos bairros que ficam do outro lado do Rio Tietê e também o aluguel ficou muito caro, porque eram bairros como o Centro, Lapa, Pompeia, Perdizes. Isso fez com que muitas pessoas viessem morar da ponte para cá. E essa população não foi muito bem recebida pelas moradoras e moradores mais antigos da freguesia. Tanto que eles eram apelidados pejorativamente de forasteiros. Forasteiros eram qualquer pessoas que não morassem na freguesia do Ó. E essa população também não pôde se instalar próximo ao Largo da Matriz, porque essa era uma região nobre do bairro, onde moravam os descendentes das moradoras e dos moradores mais antigos, que se intitulavam oizenses ou caipiras do Ó, lembrando a tradição de quando o bairro ainda era rural. Também é na década de 50 que, entre muitas aspas, a energia elétrica começa a chegar na freguesia do Ó. Chegar, eu falo de muitas aspas, porque para ter energia elétrica, as moradoras e moradores precisavam providenciar o poste e puxar a fiação. Também é na década de 50, em 1957, para ser mais exato, que é inaugurada finalmente a ponte da freguesia do Ó, em que as pessoas podem transitar por cima da ponte. A ponte da freguesia teve 3 inaugurações falsas antes disso. E também é nesse mesmo período que vão ser construídas grandes avenidas, como a Inajá de Souza e a Nossa Senhora do Ó, fazendo com que cada vez mais a freguesia se urbanize. Em 1950, onde hoje é uma agência bancária no Largo do Clipper, funcionou o Cine Clipper. Muito próximo e na mesma época também existiu o Cine Brasilândia. Quando o Cine Clipper e o Cine Brasilândia foram desativados, a população dessas duas regiões ia até o bar do seu Horácio para assistir televisão, ver jogos, luta, jornais no bar do seu Horácio. Eu falei um pouquinho sobre isso no vídeo da Brasilândia. Voltando um pouquinho para a freguesia, em 1964, a editora Abril se instalou na freguesia do Ó e até hoje é a maior empresa da região. Atualmente, a freguesia do Ó
conta com uma extensão territorial de 10 quilômetros, onde residem cerca de 250 mil pessoas, distribuídas em cerca de 49 bairros. É uma região bastante desenvolvida, e algumas casas mais antigas, algumas construções mais antigas, são tombadas como patrimônio histórico. Pessoal, e agora a gente vai encerrar a nossa viagem para os territórios. Eu havia pedido para que vocês falassem com algum parente mais antigo ou mais antiga com quem vocês morassem ou conseguissem ligar para fazer 3 perguntas. Como você chegou até aqui? De onde você veio para chegar até aqui? E quando você chegou até aqui? E também tinha pedido para que vocês destacassem quais são as coisas que mais chamaram a atenção de vocês nessas histórias que vocês ouviram e quais os pontos que vocês gostariam de mudar. Agora eu tenho interesse que a gente comece a compartilhar essas histórias. E não precisa ser apenas da familiar, mas também histórias que você sabe, ou do seu bairro, da sua cidade, que você acha que seja legal, seja interessante para compartilhar isso. E aí, se vocês quiserem, puderem, podem comentar as histórias tanto no comentário desse vídeo, e eu também vou deixar disponíveis algumas redes sociais minhas para que a gente possa conversar um pouco mais das histórias desses bairros e como a gente pode fazer intervenções cênicas, intervenções poéticas nos lugares em que a gente mora. Nesse momento, essas intervenções precisam ser virtuais pelo isolamento social, mas a gente pode se provocar para fazer coisas assim que a quarentena acabar. Por enquanto, eu deixo um forte abraço em todas e todos e espero que na semana que vem a gente possa se encontrar. Fiquem em casa, se puderem. Mais do que nunca, cuidem de seus idosos e das suas idosas. Tchau, tchau e até a próxima. Tem que ser, tem que pá. O mundo é diferente, da ponte pra cá. Não adianta querer ser, tem que ter pra trocar.